pessoal, chegamos ao final de mais um ano praticamente, né? E nada melhor do que a gente fazer uma reflexão sobre como foi este ano de 2021. Um ano difícil para muita gente, um ano de perdas, um ano de dores, um ano de dificuldades econômicas, de desemprego, enfim. Não foi um ano muito bom. É claro que a gente tem que ressaltar e agradecer o fato de estarmos todos aqui. Não é? Mas, por outro lado, a gente não pode deixar também de lamentar, de nos solidarizarmos com as milhares de famílias que perderam entes queridos aqui no nosso país em função da Covid-19. Mas hoje nós vamos falar um pouco da Covid, mas vamos falar muito também da economia, dos direitos, dos retrocessos que nós tivemos nesse ano de 2021 e quais são também as perspectivas para 2022. Para isso, nós convidamos uma pessoa queridíssima de todos nós, um catanduvense que muito nos orgulha, Dr. Alisson Leandro Mascaro. Ele é, além de advogado, hoje ele é jurista e filósofo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, e autor de muitos livros, dentre os quais a gente cita aqui Estado e Forma Política e Crise e Golpe. Alisson, muito feliz em tê-lo aqui conosco mais uma vez, muito obrigada. Você que sempre ilumina as ideias do nosso programa. E foi uma coincidência, viu, gente? Porque eu liguei para ele, na verdade, para fazer uma live, não era nem para fazer aqui presencial. Aí ele disse assim, mas eu estou chegando em Catanduva. Eu falei, que maravilha, então já vamos aproveitar. Alisson, tudo bem contigo? Tudo bem, Beth, querida, que alegria muito grande voltar a vê-la e é sempre uma satisfação especial falar ao seu público de Catanduva, do estado de São Paulo, de todo o Brasil e juntos, mais uma vez, nesta caminhada de tanta afinidade, de tantos sonhos e tantas esperanças. Ah, sim, esperança acima de tudo, né? Mas antes da gente entrar nessa questão de 2022, eu queria que você fizesse assim uma análise, no seu entendimento, como foi 2021 na sua opinião? Eu penso que foi um ano de muita tristeza, porque inclusive nós tivemos com a pandemia uma certa continuidade de um grande bloco de tempo e de problemas. A pandemia começou em 2020 e passamos para o 2021. Mas já dizia o velho Marx que primeiro é tragédia e depois é farsa. Quando nós tivemos a pandemia explodindo no Brasil e no mundo, poderíamos até dizer que no primeiro momento a sociedade não sabia lidar com ela, ou então os agentes públicos tiveram uma dificuldade para entender a sua gravidade, mas neste ano de 2021, aí vem a farsa, e não só a tragédia. Claro que 2020 também foi já aqui um espetáculo horrível, mas neste ano de 2021, em específico, nós vimos a reiteração política, social e econômica dos mesmos padrões negacionistas, das mesmas posições que lavavam as mãos em face dos cuidados em relação à sociedade, um certo desamparo total da nossa gente, sem condições de apoio, inclusive para a renda mínima, para o básico, até mesmo para as questões de emprego, na sobrevivência, de tal modo que nós vivemos um grande bloco, mas quanto mais passava esse tempo, quanto mais o bloco passava, mas nós observamos que não era simplesmente um certo desacordo inicial ou então um certo susto por não dar a resposta no momento devido. Era uma política deliberada. Sim. Então, neste ano, Beth, infelizmente, quantos milhares de brasileiros morreram, quantos milhões de brasileiros perderam entes queridos, pessoas próximas, quantas crianças perderam pai e mãe no nosso país. Quantas crianças ficaram órfãos, né? Muitos, milhares deles, infelizmente, né? Então, de alguma maneira, é preciso lembrar que este ano foi um ano muito trágico e, no entanto, nós não podemos imaginar que isto seja um soluço ou seja apenas um acaso de uma pandemia. Eu insisto muito que o fato que enfrentamos, ele se deve fundamentalmente a uma estrutura social e política, ou seja, isto é um projeto político. Esta omissão é deliberada. Sim. Esse sofrimento social não é simplesmente um acaso que por aí aconteceu. Então eu diria que nós temos que fazer uma análise muito aguda do tempo histórico nosso
para não darmos na conta do aleatório, não darmos na conta de um acaso qualquer, ou sequer da própria pandemia ou do vírus. Não é o vírus, ele só, que organizou essa sociedade. Uma sociedade que tem que observar... Mas é quem tinha que distribuir essa organização de uma forma humana, solidária, e não o fez, né? Sim, então... E responsável, sobretudo, eu penso que né? nós temos que tirar muitas lições e corrigir rotas a partir desse ano de 21. Então, nós tivemos a pandemia, né? Ainda temos, né? A gente não pode esquecer. Eu, esses dias, encontrei 2 pessoas aqui. Uma falou que não ia tomar a terceira dose e um outro rapaz que falou que não ia tomar a segunda. A gente sempre lembra que quem tomou a primeira e não tomou a segunda está totalmente descoberto ainda, né? Não tem quase efeito nenhum uma dose só. E se a ciência está indicando que nós temos que tomar 3 doses, é porque nós precisamos tomar 3 doses. Bom, essa é uma discussão que a gente sabe que mesmo apesar do Bolsonaro e de todo o esforço que esse governo fez para que as pessoas não se vacinassem, né, nós estamos quase chegando a 67%, a gente deve bater agora 67%. Quer dizer, logo nós vamos, embora tenha caído na velocidade, né, de gente vacinada. Hoje tem menos gente sendo vacinada. Mas, de qualquer modo, eu acredito que nós devemos aí chegar a 70% aí nas próximas semanas, de quem tomou as 2 doses, no mínimo, né? E tem esse aspecto que é o aspecto da questão sanitária do país, que foi mal cuidado. Pessimamente cuidado. Como que você citou aí, e eu já quero entrar nos aspectos econômicos, você citou a falta de programas sociais que pudessem dar cobertura a essa população vulnerável, né? Que, na minha opinião, também ficou muito descoberta. Nós tivemos o auxílio emergencial e agora está entrando o Auxílio Brasil, se não me engano. Só que o Auxílio Brasil não vai cobrir, vai deixar 22 milhões de pessoas sem cobertura. O que você me fala disso? Eu tive a ocasião de escrever ano passado um pequeno livrinho chamado Crise e Pandemia. Foi publicado pela editora Boitempo. E nesse livro eu disse que nós já vínhamos numa marcha econômica de destruição das condições do nosso povo, e quando a pandemia chegou foi um strike, porque nós não estávamos no sentido de auxiliar o povo, mobilizar energias de políticas públicas para a inclusão social. Nós estávamos já num processo de destruição social. Quando a pandemia vem, somam 2 vetores para o mesmo horizonte, que é a destruição do país. De algum modo, o chocante é como nós observamos o quadro da reprodução da sociedade e como nesse quadro, efetivamente, políticas de destruição de garantias sociais, políticas de retrocesso social, elas encantam ainda parcelas da nossa população, porque de fato a discursividade de dizer, de anunciar a morte, a arma, que cada qual cuide do seu e ninguém cuida daquilo que é de todos. De algum modo, isto ecoou, em algum momento ao menos, por boa parte da população, quiçá até mesmo a maioria do nosso povo. E o resultado disso é catastrófico. Nós efetivamente tivemos uma sociedade que deu uma guinada cultural, ideológica de perfil conservador / reacionário, e esta guinada, ela só tem uma movimentação concreta, porque as pessoas não mudam de ideias simplesmente porque acordam de manhã e resolvem mudar a ideia. Elas mudam de ideia a partir de um bombardeio de materialidade social, ou seja, os donos do dinheiro, os capitalistas, a classe burguesa, ela fez um processo efetivamente de convencimento social de que era importante aumentar a desigualdade. Então a ideia de que o empresário tem que estar livre, não tem que haver direitos trabalhistas, não tem que haver políticas públicas. E foi aí para o pessoal de casa entender, dentro dessa lógica que se perdeu muitos direitos trabalhistas conquistados a duras penas durante décadas, que neste último ano, e 2020 e 2021 sobretudo, foi tudo caindo por terra em nome de um crescimento econômico que não existiu, de uma geração de emprego que também não existiu, muito pelo contrário, nós temos hoje um desemprego grande. Então, quer dizer, como é que se consegue enganar tanto assim, né? E uma parte do Congresso, infelizmente, acaba
sendo cooptada também por essa economia, né? Por essa tendência aí. É uma certa forma de organização da sociedade que põe estacas no controle político, eu diria, inclusive social, dessa marcha de acumulação do capitalismo. Então, nós observamos efetivamente que um certo louvor simplesmente de fazer da sociedade uma máquina de acumulação, isto só é do interesse de quem tem o capital, é 1% no máximo da população. Nós observemos como isso vai contaminando os gerentes, supervisores das empresas, que ao invés de olharem para o trabalhador e a trabalhadora imaginarem que são iguais, ele olha para o dono da empresa e se imagina igual ao dono da empresa. Porque a hora que ele perder emprego, ele vai ser igualzinho àqueles outros. A única diferença é que ele ganha ter um salário mais elevado. E ele também não terá os direitos trabalhistas, que também não tem o Exatamente. povo que ele enxerga de cima a baixo. E essa dimensão, efetivamente, na nossa realidade, não é que ela esteja sendo combatida. Esse horizonte de fazer com que a força sempre ganhe, o rico sempre ganhe e o pobre sempre perca, é uma espécie de ética, é uma espécie de subjetivação, é um dado psicanalítico básico da maioria das pessoas. Elas efetivamente acreditam que o mundo é dividido entre quem ganha e quem perde. Então, aquele que está por cima, ele tem as qualidades devidas para estar por cima, e os que estão por baixo nessa escala social, efetivamente não teriam as virtudes necessárias para isso. Esse é um padrão, essa é uma dinâmica que institui uma certa visão ideológica de mundo, eu diria massacrante, totalizante. Observemos os Estados Unidos, lá existe a expressão loser, é aquele que perdeu. E o que ganha, então, que seria o rico, ele tem uma dimensão social, ele imagina que ele é alguém que tem lá virtudes, ele é alguém que Deus escolheu para ser rico, enquanto Deus castigou os demais por serem pobres. Nós vamos observando, Beth, querida, e todas e todos que nos acompanham, que existe uma tessitura, existe uma trama de vários fatores que vão se somando e ao cabo formam um grande painel. Então são os meios de comunicação que reforçam isso. Eles só dão o interesse do capitalista, eles nunca falam do interesse do trabalhador. Eles não contam a leitura de quem precisa da previdência social. Eles contam a leitura do dono de uma empresa de seguro. Que tem que pagar... ou da empresa. Aliás, uma boa parte é sonegado, você sabe disso, sim. né? Ou então a leitura diretamente do dono de uma grande agência de especulação que quer privatizar o INSS. Então, de alguma maneira, é sempre o olhar de quem explora, não o olhar de quem é explorado. E por muitos setores nós vemos também que não há movimentação nem espaço de resistência substancial. Quando eu digo que não é um movimento total, eu estou dizendo, inclusive aqui, deste nosso programa, é um espaço de resistência, é algo que se apresenta num nível divergente daquele que é o padrão. Mas temos que reconhecer que o movimento geral do entendimento que se passa à sociedade é o exato contrário disso que estamos fazendo. Então, as grandes redes de televisão, os grandes jornais, rádios, revistas, as redes sociais, os algoritmos dessas redes sociais levam todo o interesse social para o capital. Alguém dirá, eu sempre falo a esse respeito, mas será que não existe um fundo concreto de materialidade que faça a nossa gente acordar? Porque aqui a pergunta central, eu diria que até é uma reflexão filosófica de alta monta, é a seguinte: será que de tanto perder direitos, de tanto passar fome, de tanto retroceder socialmente, que é o fato que está acontecendo nos últimos anos, será que a nossa gente acordará? A resposta, Beth, é sim e não. É claro que hoje já se consegue ver que se vivia melhor 10 anos atrás. Isso é inegável. Havia pleno emprego. As pessoas se esquecem eventualmente, mas lembrem quando... É isso que eu queria, desculpe te interromper, mas é isso que eu queria até repercutir um pouco com você agora. Outro dia me perguntaram, mas essa situação, por que, por exemplo, o ex-presidente Lula tem essa aprovação tão grande que ele está tendo do ponto de vista da intenção de voto? Eu disse o seguinte, porque quando a pessoa entra no supermercado, ela vai ver o preço das coisas e que muitos desses produtos ela não consegue mais comprar, porque a carne virou algo de... né, um produto de luxo, porque a energia elétrica passou a ser caríssima, com a perspectiva, inclusive, de subir 22% ano que vem, né, porque o combustível virou quase ouro.
né? Quase R$ 7, quase o litro da gasolina, né? Enquanto que os salários, há 21 meses, os salários do trabalhador e da trabalhadora brasileira estão absolutamente sem aumento real. Tem reajustes, mas reajustes que acompanham o índice inflacionário. Então, quer dizer, você tem um cenário que está levando a isso. As pessoas também pensam, né? Elas refletem. E eu quero que você me diga se você também acredita que todos esses fatores podem fazer com que essa população passe a ter talvez uma outra visão da realidade onde ela está vivendo, que ela está vivendo. E daí, então, aproveitando esse seu ensejo, dessa sua reflexão, eu digo que há um pedaço de entendimento muito concreto e uma zona que faz o entendimento ser do outro modo. Então é o sim e o não. Que vem a ser o sim. E, efetivamente, as pessoas vivem materialmente hoje de modo pior do que viviam antes e têm uma certa memória, têm uma certa experiência de empregabilidade, de condições, inclusive, de compra de casa. Lembrem do Minha Casa Minha Vida. Justo. Tantos outros, ProUni, FIES, enfim, possibilidade de fazer faculdade, tantas outras possibilidades sociais de inserção. Hoje é muito menos. Ao mesmo tempo, eu gostaria, querida Beth, de problematizar esta esperança que se apresenta de início como se fosse um caminho aberto e só para frente, para o alto. Eu penso que nós necessitamos entender de modo mais concreto como funciona o mecanismo da reprodução social, para que nós possamos fazer um enfrentamento destas lutas de modo mais bem capacitado. Por mais que nós vejamos a população hoje compreendendo que o presente é pior do que o passado, então tendendo a jogar a toalha, dizendo, puxa vida, esse horizonte que temos hoje é um horizonte absurdo, não adianta fazer arminha que isso não dá melhoria de vida nenhuma. Justo. Ao mesmo tempo, nós temos as estacas que explicam o mundo para as pessoas. Então, as pessoas não são uma página em branco que saem por aí pensando a sociedade como se apresenta. Não tem nada no mundo que seja uma pessoa diretamente e o mundo. Existe uma série de instituições, de aparelhos, de mecanismos que constituem as pessoas, as subjetividades, e estas dimensões, elas são fundantes da explicação de mundo. E praticamente nenhuma dessas instituições nós estamos atacando, nem estamos trabalhando nelas, nem estamos as enfrentando. Eu dou a dimensão, por exemplo, do aparelho educacional. A sociedade contemporânea, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ela opera na base de um certo saber para uma certa finalidade imediata. Então a pessoa diz assim, se eu fizer um curso técnico, eu tenho um emprego. Se eu aprender inglês, eu chego na Disney. Como é a reforma do ensino médio, que nós fizemos um programa há pouco falando sobre isso. Esse novo ensino médio que o governo está implantando, nada mais é do que isso, né? É uma educação instrumental. Instrumental. Basicamente. Né? Eu vou frequentar um curso aqui para poder arrumar um emprego só para pensar, preferencialmente, não. E daí, quando nós observamos a educação, ela é uma educação que não forja horizontes críticos, ela forja simplesmente por uma funcionalidade de emprego. Quando nós pensamos na política, agora falando de modo bem estrito, de modo bem específico sobre a política, nós também sabemos que as pessoas não conhecem direito o que é o Estado, que são 3 poderes, por mais que nós... Estou falando aqui com uma deputada que tem uma história de décadas na vida pública. Isto que para nós é uma experiência bastante, eu diria, quase banal, enfim, dizer poder legislativo ou algo nesse sentido, para a maioria das pessoas não faz sentido nenhum, enfim, o que é um poder, outro poder, elas nem sabem identificar uma coisa como tal. De tal sorte que o entendimento político é muito imediato. E de onde vem essa imediatitude? Alguém está no carro, liga o som do carro e tem uma rádio dizendo que tal político é bandido, o outro não é. Inclusive a entonação de voz, quando fala o nome de um político,
a pessoa vai guardando isso todos os dias. Quando se fala no nome de alguém, se fala com a voz carregada, com ódio. Quando se fala no outro, se fala de modo bonito, cheio de mais entusiasmo. Leve, de tal modo mais suavizado. De tal modo que as pessoas vão vivendo a vida e elas vão sendo bombardeadas a todo momento com esta aparelhagem ideológica da política. Então hoje, quando se tem uma dimensão na qual o povo já não aguenta mais o retrocesso social, o povo está passando fome, o povo está desempregado, morreram mais de 600 mil na conta oficial de coronavírus, Exatamente. Mas imaginemos mais a desgraça social que isso foi. Existe uma materialidade real da vida na qual a pessoa percebe, vai mal a situação. Só que ao mesmo tempo, quando ela tenta entender por que vai mal, aí estão todos estes aparelhos explicando. Vai mal porque faltou privatizar o resto ainda. Então, observemos como vai a situação. Aí ela passa a defender a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Federal, da Petrobras e de tantos outros. E aí privatizam um pouco mais e aí fica pior ainda, porque o resultado é esse, mas aí dizem, é porque faltou privatizar ainda. A Petrobras não foi privatizada? E tantos... Salvou o Brasil? Piorou, né? Porque eles vendem um discurso de que aquilo vai salvar o país. E, na verdade, nada de diferente acontece. Muito pelo contrário, piora. Sim. Né? Piora porque, às vezes, as tarifas públicas passam a ser mais caras, né? Porque aí é uma outra lógica. Às vezes, quando você tem algo na mão do Estado, o Estado pode dar subsídios, pode né, ter uma relação com aquela empresa pública que segura um pouco a onda, segura um pouco a elevação de preço, etc. A partir do momento que ela migra para o setor privado, já não tem mais essa questão, né? Aí vai embora, aí sobe os preços, né? Vai lá para cima. E nessa dimensão, Beth, querida, eu digo que se nós não fizermos um processo de enfrentamento social, de batalha das ideias com a nossa gente, não adianta mostrar os fatos e as estatísticas dizendo houve mais emprego no passado a menos hoje, houve mais gente na escola no passado a menos hoje. É preciso também explicar as causas disso. Então, eu diria que é uma luta árdua, porque provisoriamente o povo está do lado hoje de um certo horizonte um pouco mais progressista. Só porque o coro doeu muito e calejou muito. Exatamente. Mas nós precisamos conquistar a mente das pessoas. Sem dúvida. Mas nós vamos fazer um intervalo breve aqui e já voltamos aqui com o Dr. Alisson Mascaro para a gente continuar discutindo um pouco sobre este momento do nosso país. É um minutinho, nós já voltamos. Continue conosco. Este é o Hospital Mahatma Gandhi, um local inteiramente pensado para o bem-estar e dedicação aos nossos pacientes. Desde 2014 foram investidos mais de 10 milhões de reais em infraestrutura, tecnologia de ponta e recursos humanos. Venha conhecer esta instituição que atende 22 cidades em 5 estados na gestão pública de saúde. Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos, mais de 270 clínicas particulares, consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma, opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. Bem, voltamos aqui ao nosso segundo bloco com o Dr. Alisson Mascaro, ele que é professor, jurista, autor de vários livros. Estamos aqui falando sobre o que foi esse ano de 2021. E eu queria retomar esse bloco dizendo o seguinte: a gente sentiu que no nosso país muita coisa parece que mudou um pouco. E eu percebo mesmo pessoas que não estão na política, que são cidadãs e cidadãos comuns, têm comentado e têm percebido isso, né? Ou seja,
meio que ficou, agora diminuiu um pouco, mas ficou meio com um ódio no ar, né? Um ódio de classe, um ódio racial, um ódio de gênero, uma LGBTQIA+ fobia, enfim. E o que eu senti, e isso que eu queria que você também comentasse, é que a ascensão do bolsonarismo, ela permitiu que esse segmento, que estava mais escondido, que estava dentro do armário, vamos dizer assim, pudesse dar a cara, né? Aí vem, aí agride negros, aí demonstra o seu racismo, aí é homofóbico, aí é misógino, né? Que não gosta que mulher tem que apanhar, tem que sofrer. Aí tem o aporofobia, que inclusive o padre Júlio Lancelotti tem falado muito isso, que é quem não gosta de pobre. Então, eu vi uma análise outro dia do Mauro Paulino, que é o diretor do Datafolha. Ele disse o seguinte, ele disse que esse percentual, hoje, no Brasil, significa aí 10, 11% da população. Comenta isso um pouco para nós, e se você também tem essa percepção, ou se eu estou equivocada nisso. Sim, Beth, eu penso que nossa sociedade, e quando falo nossa, não é a brasileira, é o mundo inteiro. Se nós vivemos numa sociedade que é capitalista, ela é, portanto, uma sociedade da concorrência entre todos os indivíduos, porque um sabe que acumulará se o outro não acumular. Esta sociedade é a sociedade marcada, estruturada pela competição, pela concorrência, por desmerecer o outro para se tornar, então, alguém com algum certo grau de poder ou de acumulação. Então, nos meus livros, nas minhas ideias, eu sempre insisto com o fato de que o capitalismo é, na sua estrutura formadora, racista, machista, homofóbico, xenófobo contra o estrangeiro. Isso. E todas as dimensões do que nós chamamos de dominação ou opressão social. Porque o elemento decisivo é a exploração de classe. Se é uma sociedade de classes, uma sociedade na qual alguns exploram a maioria, e a maioria das pessoas na sociedade nascerá e morrerá vendendo força de trabalho para o outro, tentando ver se no final da vida conseguem dinheiro para um remédio, esta sociedade efetivamente é uma sociedade que esgarça os tecidos de solidariedade, de fraternidade. Claro, esta é uma base estrutural. Existem picos, existem ondas que fazem com que esta dimensão básica chegue ao máximo. Então, nos tempos que nós vivemos dos últimos anos, agora com o golpe de 2016, a eleição deste atual presidente em 2018, efetivamente nós tivemos uma espécie de pico de ódio social extremado, que corresponde também ao Trump nos Estados Unidos, por lá as pessoas falando explicitamente coisas como a defesa da supremacia de uma raça contra outra, o nazismo, dimensões nesse nível. Pois bem, eu diria que um pedaço disso se deve à crise do capital. Nós vivemos uma crise capitalista desde 2008. O mundo inteiro não sabe o que fazer mais com a acumulação, muito desemprego. As pessoas imaginam que seu desemprego, a culpa é do estrangeiro, a culpa é de quem se empoderou nos últimos anos. Então, sai um processo no qual ninguém entende o que se passa e todo mundo bate em quem ele imagina que seja o responsável, o mais fraco. O mais fraco, no final das contas, que em geral é dado como responsável. Eu diria que um pedaço disso nós conseguimos vencer. A gente vai conseguir vencer. Que é diminuir um pouco a onda desse ódio. A gente já está talvez começando a entender que estamos num certo refluxo. Já não tem mais essa campanha tão odiosa quanto foi alguns anos atrás. No entanto, o germe dessa estrutura continua por aí. De alguma maneira, o nazismo, o fascismo, a extrema-direita, as ditaduras que se apresentam no mundo, elas não são um movimento que acontece por um acaso e depois elas acabam e nunca mais voltam. Ou então, se voltam, é preciso muita mudança para chegar lá. Existe um germe de autoritarismo, de fascismo, de ódio em toda a estrutura da sociedade capitalista. Se as pessoas sabem manipular esse germe, floresce esta flor do ódio de um modo bastante absurdo. E que aqui, no nosso caso no Brasil, também se materializou bastante, não só nas políticas de governo, né, que o governo levou isso para dentro do Estado,
né, para dentro do Estado. Nós temos isso nos ministérios, né, quando você tem um ministro da Educação, eu sempre falo isso, que diz que a universidade é para poucos, né, que o pobre não tem direito à universidade, o que você quer? Né? Quando você tem uma ministra dos direitos humanos que é contra os direitos humanos, quando você tem um ministro do meio ambiente que defende a derrubada da Amazônia, defende as queimadas, defende a exploração dos nossos minérios, né? Onde tem o ouro lá na Serra Pelada, não é? Que hoje está invadida praticamente, parece que tem mais de 500 mil focos de exploração. Então, você está levando também essas práticas para dentro do Estado e você está, é como se você estivesse legitimando isso, o que é um horror, não é? E nós não conseguimos inverter esse fluxo apenas com um câmbio, com uma mudança pontual, porque é uma estrutura social muito profunda. Então, é preciso, já pensando no 2022, e pensando também na hipótese de que estes ares se abram um pouquinho, que este volume do ódio social ele consiga espairecer um pouco, é preciso lembrar que não basta apenas um tempo de calmaria sem que se mexam nas estruturas sociais. Porque daqui a pouco tudo isso volta. É reiterado o padrão de classe, de dominação, de ódio. O machismo ele se reconfigura de outros modos. Então, no século XX ele foi um, no século XIX ele foi outro, mas no século XXI ele volta pelas suas maneiras próprias, ou seja, por uma discursividade própria, por mecanismos que eventualmente tentam, eu diria, mascarar a sua dimensão imediata, mas ele volta de outra maneira, volta pela música, volta pela cultura, enfim, de variadas formas. Nós precisamos efetivamente estabelecer um câmbio social estrutural. Então eu penso que é chegado o tempo, querida Beth, que inclusive se as esquerdas tomarem poder no Estado brasileiro, como tem sido parcialmente em alguns países da América Latina, nós estamos aqui, só para deixar para a história, gravando esta entrevista hoje aqui na nossa querida Catanduva, e nesta semana ganhou o governo do Chile um presidente da República de inspiração progressista. Progressista e mais do que isso, novinho, hein? Bem novo. O mais novo presidente eleito no Chile, acho que 30 e... Sim. E ele no fez limite da idade. Limite, porque ele não ia poder. Ele fez aniversário poucos dias antes das eleições, foi muito interessante. Contra um fascista, filho de nazista, inclusive, literalmente filho de nazista. Então, é verdade que hoje há um movimento pelo qual a esquerda parcialmente está ganhando poder em estados da América Latina e por outras regiões do mundo. Mas se for um processo apenas eleitoral, ele mais uma vez será esgarçado brevemente no futuro. Pegando esse gancho aqui, né, para a gente, eu vi esses dias uma análise que eu considerei assim muito interessante. Que o cara, o jornalista fala o seguinte, fala, olha, nós vamos ter uma verdadeira revolução, entre aspas, na união, na eventual união entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, né, como sendo o vice dele. Ou seja, que é um movimento que essa centro-esquerda faz, né, no sentido de que não é de radicalismo, nem de grandes rupturas. Por outro lado, é uma junção, né, para você, que você vai dar a uma cara para um país, no caso, que alguns outros países já estão fazendo isso, como, por exemplo, a Alemanha recentemente, né, com a eleição do primeiro-ministro, com a escolha do primeiro-ministro, com a composição que eles fizeram para dar governabilidade no Congresso deles lá, né, no parlamento deles, eles se juntaram também o centro com o centro-esquerda e com a própria esquerda, né? E que o Lula está tendo essa capacidade de se articular. E que, segundo esse analista, isto é revolucionário. Você acha que esses movimentos, que podem não ser tão pontuais assim, né? Que eles podem, inclusive, ser movimentos mais duradouros. O que você pensa a esse respeito? Nós vivemos uma sociedade brasileira atual que está num processo de destruição social pelo menos há 6, 7 anos. Coisa que a Alemanha não está. A Alemanha, já com a Angela Merkel, que é uma
governante da direita, mas de uma direita não Mas uma necessariamente direita fascista. porque é mais esquerda do que nós aqui. Sim. Mas por lá o processo social é um processo que está estável na reprodução do capital. O nosso é um país ainda mais fragilizado do que a Alemanha. A Alemanha é uma potência do capitalismo mundial. A maior da Europa. Né? Nós não somos. E a destruição do nosso país nos últimos anos faz com que a hipótese de atuação do próprio Estado numa eleição que venha a ser, por exemplo, a de 2022, a hipótese de reconstrução social é muito diminuta, porque inclusive os instrumentos tradicionais que o Brasil teve, como por exemplo estatais, a Petrobras, enfim, uma série de mecanismos como por exemplo os bancos públicos, tudo isso foi dilapidado nos últimos anos. E existe um tecido social profundamente esgarçado. Portanto, a aposta na dimensão do acordo político-eleitoral, ela é um ângulo da questão, mas ela precisa necessariamente fluir muito rapidamente para um fortalecimento de um objeto, de um horizonte de transformação econômica e social. Senão, em breve tempo, a quadratura do círculo não se consegue realizar, que é, na verdade, o fato de que temos uma população profundamente esgarçada, desempregada, sem condições, e nós temos um Estado sem mecanismos de intervenção social, como tivemos 20 anos atrás, quando Lula ganhou a primeira eleição. Já era um Estado depauperado, já era um Estado dilacerado pelos anos Fernando Henrique Cardoso, Itamar e Collor. Só que hoje ainda mais. Então a questão decisiva é, nós não podemos empurrar com a barriga para que aconteça um próximo golpe daqui a pouco, porque todas as estacas do golpe estão mantidas. Os ministros dos tribunais, a lógica do judiciário, os meios de comunicação que são golpistas. E o próprio Congresso. O Congresso e o capital. O capital até agora não faz nenhum movimento substancial de arrependimento por tudo que fez no Brasil nos últimos anos. Ele ainda resiste amargamente à hipótese, mesmo Lula-Alckmin resiste profundamente a isso, e está tentando aí achar terceiras vias, Sérgio Moro e coisas mais. Ou seja, não houve aprendizado nenhum, nem mudança nenhuma. Se nós não fizermos... E você acha que isso é um risco muito grande para o nosso avanço, e não só para o nosso avanço social, mas sobretudo para a redução das profundas desigualdades econômicas e sociais que nós temos no Brasil, talvez um dos países mais desiguais do mundo, no sentido de poder promover e implementar políticas públicas capazes de reduzir esse fosso entre a grande maioria de mais pobres e uma pequena minoria de ricos. Você acha que é possível? Nós podemos sonhar com isso? Para 2022 em diante, né? 2023? Só existe possibilidade de um governo de esquerda em qualquer país do mundo com a mobilização das massas. É a única força que garante uma mudança social. Um governo de esquerda, alicerçado apenas eleitoralmente ou num acordo institucional com o Congresso, com o mundo legislativo ou até mesmo o judiciário, não vai para frente, porque o limite desta dimensão é o pé de barro, ou seja, não tem a mobilização do povo. Comparemos com a Bolívia, que é um país pobre, com condições inclusive muito frágeis, mas tem um povo mobilizado socialmente. Eles sofreram um golpe, um ano depois eles votaram novamente no governo de esquerda. Nós, no Brasil, sofremos um golpe e o povo votou no governo de extrema-direita, não votou no governo de esquerda, ganhando uma eleição em 2018. De tal modo que, se nós não suplantarmos muito rapidamente apenas essa dimensão do acordo eleitoral, eu não estou discordando do acordo eleitoral, ele em algumas circunstâncias é necessário, é possível, mas se nós não fizermos uma mudança que alcance efetivamente a consciência do povo, nós não temos garantia nenhuma e amanhã, efetivamente, nós estamos na mesma situação de hoje. Mas você faz um raciocínio brilhante. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, duas coisas. Primeiro, é possível a gente promover essas mudanças todas com essa mobilização das massas? E se sim, de que maneira que você consegue mobilizá-la? Ou nós vamos ter que ficar reféns de um centrão da vida? Que você veja que esses caras, eles passam por todos os governos. No fim das contas, são eles que ditam grande parte das regras no país. Porque se o interesse desse grupo, que é representado majoritariamente no Congresso, não é atendido, as coisas não andam. Então, como é que a gente se posiciona diante dessas duas
equações aí. Uma extremamente fisiológica, né, e que o eleitor, infelizmente, não consegue acompanhar para poder não reconduzir essas pessoas, elas acabam sendo reconduzidas, porque são candidaturas de apelo com muito dinheiro, etc., né, com a estrutura enorme, né? E como que você traz aquela pessoa que está sentada em casa para poder cobrar dos seus representantes, de fato, mudanças efetivas em sua vida? A questão decisiva é que nós temos muito pouco na história política do Brasil um chamamento de consciência política progressista para as massas. Eventualmente esse chamamento foi parcial, eu diria que o do Vargas foi pela nacionalização do petróleo, enfim, um levante popular de perfil um pouco mais trabalhista ou nacionalista, que veio até depois para o João Goulart, restou um pedaço disso com o Brizola. E de alguma maneira, a partir da década de 1980, a nossa lógica de atuação das esquerdas no Brasil foi uma lógica dentro das instituições sem um chamamento direto às massas. Então, era uma lógica efetivamente eleitoral, na imaginação ou na ideia de que o povo, de tanto experimentar para lá e para cá, ele aprendia por conta própria. Nós renunciamos à indução da consciência das massas, nós renunciamos à batalha das ideias, à vanguarda. Eu diria, Beth, que é chegado o momento em que nós temos que efetivamente convocar a sociedade para um horizonte progressista. Mas para isto, haverá um momento de uma ruptura muito pequena, mas ela é quase nada e ao mesmo tempo ela é tudo. No dia em que nós tivermos um horizonte progressista no país, que olhe para o povo e comece a expor diretamente as mazelas da sociedade, a capacidade que isso tem de amalgamar a nossa gente é impressionante. Nós nunca até hoje na história do Brasil falamos contra o modo de produção capitalista, contra a exploração econômica. Nós sempre evitamos conscientizar o povo nesse nível. Nosso objetivo sempre foi dar ao povo algumas benesses imediatas. Eu penso que quando tivermos, talvez, uma inspiração um pouco mais próxima daquilo que também não é muito grande, mas que a América Latina faz melhor do que nós. A América Latina ela tem engajamento de esquerda maior que o nosso. Aí nós destravamos muita energia do povo. Não, é uma coisa impressionante. Eu fiquei, assim, surpreendida com a quantidade de pessoas que foram para as ruas para comemorar a vitória do Boric, né? Boric. Agora, né? Eu falei, nossa, gente, mas não parava. Eu vi um vídeo, assim, que passava gente que não acabava mais. Né? Então, às vezes, eu fico até com uma inveja sadia, né? Que a gente tem. Mas essa cultura nós precisamos cultivar. Eu vejo isso no Peru, eu vejo isso na Argentina. Bolívia. Eu vejo isso na Bolívia. O Chile talvez seja um dos países mais... Venezuela, México, Uruguai, tem uma cultura nesse perfil. E nós precisamos efetivamente começar a ter uma fala para a nossa gente que seja uma fala efetivamente transformadora. Então, rapidinho agora, que eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas em 2013, quando as pessoas foram para a rua, na verdade o movimento era o objetivo do movimento ali, que iniciou, era por conta da passagem de ônibus. Era o movimento Passe Livre, né? Composto por jovens, com perfil mais de centro-esquerda. Esse movimento acabou sendo cooptado, né, pelas elites, né, porque quem foi para a rua não era quem estava precisando de serviço público, vamos combinar. Né? As pessoas mais pobres, elas passaram a aderir de muito tempo depois, elas começaram exatamente por conta dessa pressão que o Alisson falou, que está nos meios de comunicação, que está nos grandes empresários, que acaba influenciando os mais pobres também a tomarem esses tipos de atitude. Pois bem, aquilo não redundou em nada, pelo contrário, redundou no golpe. Né? Não é que não redundou em nada, redundou. Né? Chegou onde os caras queriam, que foi o golpe. Apiaram a ex-presidenta Dilma do poder. Queria que você falasse disso e também, já acenando aqui para o final do nosso programa, que você também me dissesse quais são, se a gente pode ter otimismo, se a gente pode ter esperança, como é que a gente espera de 2022? O que esperar de 2022? Nós estamos eventualmente colocando a cabeça à tona depois de um grande momento de submersão social
das lutas da nossa gente, da classe trabalhadora do Brasil e do mundo. Então, efetivamente, existe uma certa alegria de pronto, imediata, de que o ambiente está menos carregado, de que efetivamente é possível já começar a falar de pautas mais decisivas e não só resistir ao extremo de pedir que não haja o golpe da extrema-direita ou algo assim. Então, Beth, querida, eu diria para o nosso público que nos acompanha que efetivamente nós precisamos desta energia inspiradora para andar para frente. E ela parece que se apresenta ao menos no nível de observarmos o que tínhamos até então e como parece que vai se deslindar o quadro de agora para frente. No entanto, eu imagino que precisamos de uma esperança ainda maior e não simplesmente da onda do mar que levou a maré para o alto e depois fez o refluxo dessa maré. Nós precisamos efetivamente aproveitar o momento presente e estabelecer um trabalho de muito engajamento social, de muita mobilização social, para que de toda esta tristeza, de todo este horror que vivemos nos últimos anos, nós consigamos daí aprender uma lição de não mais apostar simplesmente na inércia, não mais apostar no republicanismo das instituições, de que os capitalistas são bonzinhos e daqui a pouco eles aprenderão que o que fizeram foi ruim, não contar com um problema eu chamaria de moralista ou idealista de mundo, aprender a mexer com a materialidade social. Então, se nós pudermos não repetir simplesmente a inércia do passado e pudermos nos engajar num processo de transformação social, aí a esperança não é só de observar o que foi este ano passado, o que foram esses anos imediatos e dizer que o presente é menos pior. Mais do que menos pior, eu tenho uma grande esperança de engajamento, luta, contundência de mobilização social, batalha das ideias e crítica para fazer com que nós estejamos não apenas um pouco menos piores do que o que estivemos até então, para que nós façamos deste mundo um mundo muito e muito melhor. É isso que a gente quer, né? Se a gente tiver sempre muitas pessoas como Alisson, certamente nós teremos um mundo muito melhor, né, Alisson? Porque obrigado, você, querida, que alegria. Com a sua competência, com a sua capacidade de refletir e observar o mundo e de fazer disso, de trazer para nós lições importantíssimas, né, de como a gente, a sua compreensão que você tem, né, e a forma como você desnuda tudo isso para a gente é muito importante, é uma aula, né, e eu espero sinceramente que vocês aí de casa também tenham gostado. O Alisson, eu não consigo trazer ele muito, né, porque você trabalha em São Paulo. Você tem familiares aqui? Tenho ainda os pais aqui, meu irmão. Ai, que beleza, que beleza. Então os pais podem ficar muito orgulhosos desse filho brilhante que eles têm e que é um catanduvense que orgulha a mim, pelo menos, e acredito que boa parte aqui da nossa cidade. Então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Um ano maravilhoso para você. Espero que a gente consiga superar pelo menos uma parcela dessas dificuldades todas, em especial para a população de baixa renda, para a população mais vulnerável, para a população que mais precisa, porque é essa a que mais sofre. E é ela que precisa do papel do Estado, num Estado efetivo, democrático, justo, né, e que tenham políticas capazes de poder promover o bem-estar social. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa. Continue conosco aí na programação da Nova TV. E até nosso próximo programa.